Gino Caldato Barbosa, que está aqui com a gente. Ele é autor do livro Trabalho Moderno, a construtora de Roberto Simonsen. Gino, muito bom dia, obrigado por atender aqui o convite da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Eu que agradeço, Agostinho, estou à disposição de vocês. Eu estava lendo, eu confesso que eu não conhecia a companhia construtora de Santos, que virou a maior construtora civil do país. Uma história de sucesso que foi, pelo que eu estava lendo aqui, foi um sucesso meteórico, né? Mas antes eu queria que você falasse um pouco da figura do Roberto Simonsen, Gino, por favor. Pois não, o Roberto Simonsen, até então todos conhecem a sua trajetória como historiador, o economista, o empresário, né, o homem que foi um dos criadores da Fiesp, do SESI, foi uma pessoa bastante envolvida no campo da pesquisa, enfim. Porém, o que me motivou foi que havia uma lacuna na biografia do Simonsen, que foi de conhecer a sua trajetória enquanto engenheiro civil, que foi a sua formação. E desde muito cedo, né, sua primeira atividade profissional foi, de fato, como engenheiro civil e organizando a companhia construtora. Claro que na pesquisa há muita imprecisão enquanto conhecer o perfil do Roberto Simonsen nos seus primórdios, né, sobretudo até o do seu nascimento, pois muitas biografias atentavam ao seu local de nascimento como sendo a cidade de Santos, onde eu fui descobrir, né, efetivamente, nos arquivos da Escola Politécnica, onde ele estudou, que ele é nascido no Rio de Janeiro, né? Então, isso foi uma das primeiras coisas que me surpreendeu. Mas, claro, toda a sua vida se deu na cidade de Santos, e o próprio Simonsen falava que ele era santista de coração, né? Enfim, foi preenchendo as lacunas, né, de informações que eu fui construindo uma nova biografia, vamos dizer assim, uma biografia atualizada para conhecer esse personagem. É um personagem controverso e instigante ao mesmo tempo. Enfim, e foi essa atuação da Companhia Construtora de Santos, que perdurou de 1912 até 1929, que o Roberto Simonsen conseguiu desenvolver uma série de visões e conceitos, né, sobre a administração de empresas, sobre, enfim, relações entre capital e trabalho, coisas que depois foi pautá-lo na sua vida profissional enquanto personalidade do Brasil, né, sobretudo depois na década de 1930. Agora, acho que é importante, Gino, e você que vai falar isso pra gente com mais propriedade, a gente falar sobre a vida, né, do Simonsen, principalmente por causa da questão da indústria. Esse foi um debate que a gente vira e mexe tem, né, Agostinho? Porque a gente vive num país que vive muito da agricultura, e que bom que a gente tem essa possibilidade, porque é um mercado importante para a nossa economia. Mas a gente também precisa de outras maneiras de dinheiro, de colocar dinheiro no nosso PIB, né? De industrialização, de infraestrutura, e esse era um lado que era muito valorizado por ele, né? Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão, sobre a questão da tecnologia e da implantação desse tipo de estrutura de produção, né? Para além da agricultura, que eu acho que isso também deve ser abordado aí no seu livro. Perfeito. O Roberto Simonsen era um jovem quando ele montou a construtora, tinha praticamente 19 anos, né? E podemos dizer que ele era uma pessoa atualizadíssima no seu tempo. Estava sempre visitando os Estados Unidos, né? Ao contrário de muitos no Brasil que olhavam a Inglaterra como um polo industrial, e na verdade o Simonsen estava sempre de olho nos Estados Unidos, nas novidades que de lá apareciam. E entre essas novidades, na época que ele montou a construtora, foi lançado o livro do Frederick Taylor, sobre a administração científica das empresas. E ele, assim, traz essas novidades para cá e introduz na Companhia Construtora de Santos esse Taylorismo, né, essa visão racional do trabalho, né, e começa a ser
pensada a partir de cronogramas, a partir de um conhecimento específico da racionalidade de cada ponto do trabalho a ser desempenhado. E com isso ele consegue fazer da construtora um elemento bastante eficiente. Ele traz o espírito de uma verdadeira indústria, de uma linha de montagem a ser implementada na construção civil, que era uma novidade na época, né? Considerando que a construção civil era uma atividade organizada e coordenada por mestres de obra, né? Uma coisa que era bastante, vamos dizer assim, artesanal. E o Simonsen vai introduzindo esses conceitos, né, e cada vez mais ele se aprofunda nessa discussão, e era uma forma, ao mesmo tempo, também de atenuar as tensões da relação entre capital e trabalho, né? Na medida que você incentivava a produção, ele conseguia, com isso, minimizar as sucessivas greves que apareciam nesse setor, né, no início do século XX, basicamente na região de Santos, onde a construtora estava sediada. E é claro, né, essas atividades proporcionaram à empresa um salto qualitativo e um salto de produção realmente invejável, a tal ponto que em 10 anos ela se transforma na maior construtora do Brasil, né, na área da construção civil, né, que era a sua atuação primordial. E foi aí que o Simonsen, então, passa a conhecer a importância da indústria, né? E no Brasil, que ainda está incipiente essa questão da industrialização, ele se torna o porta-voz, né, de uma geração que vai valorizar o papel da indústria como tirar o Brasil do atraso. E não é à toa que ele, então, está à frente de uma série de iniciativas, sobretudo empresariais, na disseminação desse ideário. Coisas que é um cidadão, né, um brasileiro, que faz muita falta nos dias de hoje, né? Essa visão empreendedora, né, essa visão que procura transmitir uma visão extremamente proativa, né, do que pode se transformar o setor produtivo do país, né? Nós estamos conversando com o Gino Caldato Barbosa, que é o autor do livro Trabalho Moderno, a construtora de Roberto Simonsen. Tem a foto da capa, né? Tá no nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A gente vai colocar de novo o Alan. Aí, ó, tá aí, ó. Esse é o livro que fala sobre a trajetória do Roberto Simonsen, particularmente à frente da companhia construtora. E que, aliás, teve participação em construções importantes, que eu não sabia, viu, Gostinho? Eu fui pesquisar, inclusive, para essa conversa aqui que a gente está tendo hoje, alguns empreendimentos que são bem conhecidos do nosso ouvinte. A Vila Belmiro, por exemplo. Ah, é? Né, em Santos. O frigorífico de Santos, o quartel de Quitaúna, que é bastante conhecido aqui na Grande São Paulo, em Osasco, Caxias, no Rio de Janeiro, entre outras obras bastante significativas. Legal demais. Bom, e aí uma marca da história do Roberto Simonsen que está conosco até hoje é o Senai, né? Queria que você falasse, para a gente concluir essa nossa conversa, como é que foi essa criação do Senai que enfim, se mostrou acertada, tanto assim que o Senai ainda é importante demais para muita gente, né, Gino? Agostinho, o Senai foi uma das iniciativas, né, voltadas a introduzir uma mentalidade industrializadora, né, no país. A ideia de formar uma mão de obra capacitada para atuar na indústria, né, se tornava emergente. O Simonsen, então, assume essa iniciativa e coloca em prática. Não só isso, né, também a criação do Instituto, né, de Organização do Trabalho, né, o IDORT, foi importante, né, da racionalização do trabalho, né, foi importante também para introduzir na mentalidade dos empresários essa visão de um trabalho organizado, né, de um trabalho que precisa ser racionalizado juntamente com o Senai, né. Claro, já havia escolas profissionalizantes já do final do século XIX, basta dizer, o Liceu de Artes e Ofícios foi uma escola de formação de artífices muito importante, porém,
voltado à indústria, a formação de uma mão de obra altamente qualificada para a indústria, ele se dá com a criação do Senai, né? E o Simons que tem essa visão, que é o padrinho na criação dessa instituição tão importante nos dias de hoje. Bom, eu quero agradecer aqui, então, ao Gino Caldato Barbosa, que tirou um tempo para conversar com a gente na Rádio Bandeirantes. Ele é autor do livro Trabalho Moderno, a construtora de Roberto Simons. Gino, obrigada, sucesso no seu lançamento, sucesso com o seu livro e um bom sábado para você. Muito obrigado. Eu queria deixar a mensagem de que o livro será lançado no dia 30 desse mês, na Bolsa Oficial de Café, que foi uma obra feita também pela Companhia Construtora de Santos. Prédio lindíssimo. Às 19 horas. E no dia 13 de julho, na Livraria Martins Fontes, aí na Avenida Paulista, em São Paulo. Legal. Valeu, Gino. Parabéns pelo trabalho e um bom final de semana para você.